Imagine finalmente concluir aquela reforma tão esperada da sua casa ou até mesmo do seu local de trabalho. Aí, quando chega o momento mais esperado, que é a entrega dos móveis planejados, eles simplesmente não aparecem ou, quando são entregues, possuem um monte de defeitos. Se você já passou por essa situação ou tem medo de passar, você está no lugar certo. Hoje você vai saber o que fazer caso os seus móveis planejados cheguem com defeito ou caso eles não cheguem, como se prevenir para isso não acontecer com você e também vai saber de casos reais que foram parar na justiça e o consumidor teve ganho de causa, inclusive ganhando indenização por danos morais e materiais. Eu sou o Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Imagine uma pessoa, vamos chamar de João, por exemplo, que estava procurando um lugar para montar o seu escritório. O João procurou o local, achou o local perfeito, imaginou a obra perfeita, fez a obra, ficou tudo do jeito que ele queria e faltavam apenas os móveis planejados que ele já tinha contratado. Como deram uma data de entrega para ele, o João ficou tranquilo e já marcou até a inauguração do seu escritório. Acontece que, à medida que a data da inauguração se aproximava, os móveis ainda não tinham sido entregues e a empresa ficava enrolando, pedindo mais um prazo, dizia que ia entregar, só que nada disso foi feito. Chegou o dia da inauguração, os móveis não foram entregues, João teve um prejuízo enorme, porque afinal de contas, ele marcou a inauguração, marcou uma festa, por conta dele achar que já estaria tudo pronto, marcou clientes para dali a alguns dias, marcou reuniões e vários compromissos. Além disso, ele estava pagando o aluguel de um imóvel que não estava sendo usado. E a culpa não era dele. Essa história mostra que a não entrega dos móveis planejados na data que foi combinada não causa apenas um mero aborrecimento. Não, pode causar prejuízos financeiros muito grandes para uma pessoa. E o que diz a lei a respeito disso? O Código de Defesa do Consumidor diz que quando um serviço contratado não é entregue a tempo ou é entregue com vícios de qualidade que diminuam o seu valor ou que impeçam de ser utilizados com aquela finalidade que o dono espera, o fornecedor ou prestador de serviços são responsáveis. Isso significa que se os seus móveis planejados não foram entregues a tempo ou se apresentam defeitos, o fornecedor, a pessoa que te prestou aquele serviço, vai ter que reparar o erro. E quando eu falo em reparação, eu não estou falando apenas da entrega dos móveis ou do conserto dos móveis que estão com defeitos. Se houve outro tipo de prejuízo, ele também vai ter que ressarcir e também se houve prejuízos morais, também está incluído aí esse ressarcimento. Para que isso aconteça, é muito importante que você faça um contrato quando você for requisitar os serviços. Esse contrato deve ter todos os detalhes, deve ser aquele contrato bem chato mesmo, que vai conter a qualidade do móvel, material do móvel, medida, data de entrega e mais todos os detalhes necessários para que, caso a empresa não cumpra o prometido, você tenha ali todo o respaldo para você pedir a sua reparação. E quando falamos de móveis planejados, existem certos vilões dessas histórias. O primeiro deles são as empresas fantasmas. Com certeza você já ouviu falar de alguém que contratou móveis planejados, fez contrato, tinha tudo detalhado e na hora de entregar os móveis, ninguém apareceu. No caso das empresas fantasmas, as pessoas fazem até um adiantamento muito grande que as empresas exigem e na hora de entregar, elas simplesmente somem. Nunca mais a pessoa consegue encontrar aquela pessoa que vendeu os móveis.
Esse golpe é o mais comum e costuma ser o mais doloroso para o consumidor, porque para recuperar esse dinheiro é muito difícil. O segundo vilão da história diz respeito àqueles erros que parecem inocentes, mas que na verdade são de incompetência da empresa contratada. Imagine que você contratou uma empresa séria, que possui uma sede estabelecida, tem como você ir lá caso aconteça algum problema, e você foi reformar a sua cozinha, por exemplo. Eles foram lá, tiraram as medidas, fizeram o projeto, você aprovou o projeto estava lindo, porém, quando eles foram entregar, o móvel não cabia no lugar, estava sobrando espaço ou estava faltando espaço, e nisso a sua cozinha ficou incompleta. Eles falaram que iam reparar, demoram para reparar. Pois é, esses erros parecem inocentes, mas na verdade foi a empresa que calculou errado. E cá para nós, se a empresa é especializada em fazer móveis planejados, o mínimo que ela tem que fazer corretamente é calcular as medidas, não é verdade? Agora nós temos o vilão mais comum de todos, que é o atraso na entrega. Nesse caso, estamos falando das empresas que atrasam a entrega dos móveis por qualquer motivo. Pode ser por falta de planejamento, por incompetência, por atraso com os fornecedores, e daí você pode colocar mais 1 milhão de desculpas que essas empresas dão para não entregarem os móveis na data combinada. E nesse caso, o resultado é sempre o mesmo. O consumidor paga por um serviço porque eles sempre exigem um dinheiro adiantado e não pode utilizar aquilo que ele já pagou, aquilo que ele já contratou. Agora, para cada vilão desses existe um herói, e esse herói é o conhecimento que você deve ter para conseguir pleitear os seus direitos. E se você processar? Pois bem, processar pode parecer uma coisa demorada, que vai dar dor de cabeça, mas muitas vezes é o caminho que você tem para poder garantir aquilo que é seu. É importante lembrar que nem todo contratempo vai exigir uma ação judicial, porque isso pode ser uma coisa muito demorada. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar resolver com a empresa. A empresa vai te pedir algum prazo, se você quiser esperar, você espera, porque, por exemplo, se eles pedirem 1 mês, talvez você espere menos se você aguardar 1 mês do que você ingressar com uma ação judicial. Porém, quando você percebe que a empresa está de má fé, não tem jeito, a via judicial vai ser a melhor solução para você. Quando você processa uma empresa, você pode pedir danos materiais e danos morais. Os danos materiais dizem respeito àquele dinheiro que você gastou, tanto com os móveis que você comprou, quanto aquele dinheiro que você gastou pelos contratempos. E lembra do exemplo do João que eu dei? O João perdeu o cliente, o João perdeu o trabalho, então ele deixou de ganhar dinheiro. Isso se inclui nos danos materiais e você pode pedir sim, se você tiver algum prejuízo desse tipo. Os danos morais dizem respeito ao sofrimento, à angústia que você passou. Imagina você estar com uma casa pronta para você morar e a casa não tem nenhum móvel porque a empresa atrasou a entrega. Olha o sofrimento, isso é uma coisa muito ruim, eu nunca passei por isso não, mas eu imagino que deve ser uma situação muito angustiante e isso causa danos morais. E esses danos morais, a empresa também vai ter que pagar para você. Se você decidir seguir o caminho judicial, é bem importante que você tenha todas as provas ali bem organizadinhas, até mesmo para isso correr mais rápido e você receber logo aquilo que é seu por direito. É muito importante que você tenha em mãos o contrato que você fez, e-mails que você trocou com a empresa, mensagens que você trocou com a empresa, tanto com a data de promessa da entrega, quanto eles falando que vão atrasar, ou que o móvel está com defeito, o prazo que eles deram para consertar e não cumpriram. Quanto mais provas você tiver, melhor será para você e mais rápido você vai receber. Se o seu móvel veio com defeito, é muito importante que você fotografe
Tire várias fotografias de vários ângulos diferentes, de várias distâncias diferentes daquele defeito que eles prometeram reparar e não repararam. Se você tiver as provas certas em mãos e tudo bem organizadinho, as suas chances de obter êxito são bem maiores. E como você pode se prevenir desse tipo de empresa quando você for comprar os seus móveis planejados? Primeira coisa que você deve fazer é pesquisar a reputação da empresa. Existem vários sites, existe o Reclame Aqui, o Portal do Consumidor, onde você pode ver ali se aquela empresa cumpre com os prazos, se a empresa costuma atrasar muito, se a empresa entrega com defeito, se a pessoa contratou e a empresa sumiu. Existem meios de você pesquisar antes de contratar. É bem importante também que quando você encontre uma empresa que oferece um preço bem abaixo do praticado pelo mercado, que você desconfie, porque nesse caso ou eles vão te entregar um material muito ruim, muito inferior, ou a chance dela ser uma empresa fantasma é muito grande. Uma situação que acontece bastante também com os consumidores, e é o maior medo que os consumidores têm, é a empresa decretar falência. E nesse caso você sabe o que você pode fazer? Primeiro de tudo, vamos entender o que é recuperação judicial. A recuperação judicial é um procedimento legal que permite com que a empresa reestruture todas as suas dívidas para tentar retomar as suas atividades de uma maneira normal. Durante o período da recuperação judicial, todas as dívidas da empresa são suspensas para que ela possa se reestruturar. E o que o consumidor tem a ver com isso? É o seguinte: se essa empresa lesou você e ela está te devendo algum dinheiro ou devendo o serviço, você vai se tornar credor dessa empresa. Isso significa que você tem sim o direito de receber o que é seu por direito. Porém, você vai ter que aguardar a empresa fazer essa reestruturação para você poder cobrar a sua dívida depois, já que, como eu falei, as dívidas ficam suspensas nesse período. Entretanto, tem uma outra coisa que você pode fazer aí. Mesmo que a empresa que você contratou esteja em recuperação judicial, se essa empresa tem parceiros, como por exemplo o fabricante do móvel ou alguma outra empresa que ela utiliza ali para fazer o serviço dela, essa empresa também é responsável por cumprir as obrigações com o consumidor. O nome disso, juridicamente, é responsabilidade solidária. Por exemplo, se você contratou alguma empresa de móveis planejados para fazer a sua cozinha e essa empresa entrou em recuperação judicial, porém ela não é a fabricante dos móveis. Imagine que ela contratou uma fábrica terceirizada para fornecer esses móveis. Essa fábrica é responsável pela entrega do seu produto. Então você pode acionar judicialmente essa fábrica de móveis. E isso tudo serve para garantir com que o consumidor não seja prejudicado quando há toda uma cadeia de fornecimento. E se os seus móveis foram entregues, porém apresentam defeitos? Aí eu vou te falar agora aqui tudo o que você pode fazer. Quando a empresa entrega o móvel para você com defeito, a primeira coisa que você tem que fazer é reclamar com essa empresa. Você guarda o dia que você reclamou, anota, pega o número de protocolo de reclamação, porque a partir desse dia, eles têm 30 dias para repararem esse defeito no seu produto. Passados esses 30 dias, se eles não resolverem nada, você, consumidor, escolhe, tá? Não é a empresa. Você escolhe se você quer que eles substituam aquele produto com defeito por um outro igual. Se você quer o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente, ou se você quer ficar com aquele produto mesmo ali que está com defeito e quer o abatimento do preço daquele móvel ali que você não vai usar, às vezes para você fazer em outro lugar, aí você é que escolhe. Além disso, se esse defeito causar algum tipo de dano para você, seja moral ou seja material, a empresa também vai ter que te ressarcir.
Se a empresa não quiser fazer nada disso amigavelmente, você também pode pedir isso por vias judiciais. Se você teve algum problema com loja de materiais planejados, você pode procurar um advogado da sua confiança para ingressar com uma ação judicial, ou se você preferir, dependendo do valor, você pode ingressar sozinho no Juizado Especial Cível. Eu vou deixar um vídeo aqui que explica como você pode fazer isso sozinho e de graça. Você não vai gastar dinheiro com nada. Se esse vídeo te ajudou, eu peço para que você compartilhe com alguém que você saiba que esteja precisando desse tipo de assunto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.